E aí, teólogos, começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal. A gente vai falar hoje sobre um rapaz, pastor Vitor Azevedo, que tem pregado e tem disseminado bastante heresias, entendeu? Tá, então vamos reagir. Eu tô usando o celular do meu pai aqui, é super bonito. E essa semente é a semente de Deus que João vai dizer para nós lá em 1 João capítulo 4. Nós fomos gerados de Deus, e esse ser gerado é literalmente receber o sêmen de Deus. Misericórdia. Receber o sêmen de Deus. Você ouviu isso mesmo? Gente, o evangélico é tão moralista, ele tem tanto esse negócio moral, sexual, impregnado nele, ele tem tanto medo de sexualidade, que alguém não consegue perceber a beleza que tem nesse texto aqui, ó. Por causa disso, a gente perde a beleza de um texto desse, que fala: aquele que nasce de Deus não vive pecando, não porque se esforça, não porque é bom, não porque é muito esforçado, mas porque a divina semente, que significa esperma, a natureza de Deus permanece. É doido? Se a gente ouvir alguém falar assim, ó: você, como filho de Deus, você tem que fugir do pecado, você tem que lutar contra o pecado, você tem que se esforçar contra ele, a gente fala isso. Aí isso não escandaliza a gente, não. Não tem nada a ver com o que o Evangelho diz. Não é assim que a gente vê. O Evangelho diz Jesus morreu por mim, eu morri. Vamos lá. É muita heresia pra uma pessoa só, meu Deus do céu. O que eu mais discordo nele? Basicamente de tudo, tudo. Eu discordo de tudo. E vamos lá. Ele tá citando 1 João capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10, se não me engano, ó. Vamos ler todo mundo junto, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, nascido de Deus, não vive na prática do pecado, não. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Qual que é o ponto dele? É uma exegese totalmente errada, uma hermenêutica totalmente errada. Ele está aplicando uma palavra a um contexto totalmente diferente. Ele está dizendo que o fato da palavra semente significar sêmen é porque Deus foi e colocou isso no homem, e o homem tem essa na natureza. E por isso o homem é nascido de Deus. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo, usando uma espécie de figura de linguagem, entendeu? Ele está dizendo nascido de Deus. O nascido de Deus é nascido do Espírito de Deus, entendeu? Então quando fala a divina semente, está falando a divina semente, o Evangelho. João está falando sobre o pecado. Pecado. Paulo escreve em uma de suas cartas e ele diz sobre sermos novas criaturas, entendeu? As novas criaturas, porque a partir do momento que você aceita Cristo, que você se afirma com Deus, a partir do momento que você se afirma com Deus, que você desce as águas, que você se arrepende, você é uma nova criatura, entendeu? E aí o texto continua dizendo, todo que é nascido de Deus, entendeu? Porque o Evangelho, ele tem essa questão, você vive uma vida de pecado, você está distante de Deus, você está espiritualmente morto. Você morreu, entendeu? Espiritualmente você está morto. E aí o que você precisa? Você precisa de Deus para Deus vir te buscar, te chamar, e te vivificar. Tanto que Paulo diz, ele nos vivificou e nos chamou. Eu vou até abrir o texto aqui, ó. E juntamente com ele, ó, Efésios 2:6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo está falando de um momento presente, Paulo está falando do momento agora. Ele não está falando de algo futuro, ele está falando do agora. Agora, ele nos deu vida. 2:1, Efésios 2:1. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entendeu? Então aí ele diz, a semente de Deus, o Espírito de Deus, é esse o contexto, não tem nada a ver com sêmen, com nada, entendeu? O problema desses evangelhos, que esses pregadores, esses pastores antibíblicos, que não possuem a Bíblia como base de regra e fé e prática, estão pregando o evangelho querendo humanizar a pessoa de Deus. Ah, Felipe, mas o texto, a palavra significa isso, o problema é que a palavra significa isso, problema, entendeu? Não tem nada a ver isso daí.
O contexto está se referindo à divina semente. Qual é a divina semente? É uma referência a algo que foi plantado, algo que foi colocado, algo que foi semeado, entendeu? O Espírito de Deus não tem nada a ver com essa coisa humana, entendeu? Tanto que se você pegar a Bíblia, se pegar o Novo Testamento, você vai ver, Romanos capítulo 3, Paulo fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o ponto nosso, arminiano, que a gente crê é o quê? Estávamos perdidos, Jesus chamou a nós, e aí, quando Ele nos chamou, nós passamos a ter a capacidade de querer a Deus. Deus, Ele gera no Espírito dEle, tanto que quando Ele fez o homem, Ele tirou do barro, Ele fez do pó da terra o homem, entendeu? E a partir daí, todo aquele que quer a Deus, todo aquele que quer se aproximar de Deus, nova criatura é, entendeu? É nascido de Deus, se aproxima de Deus. O conselho que eu dou para esse rapaz é, por favor, começa a ler a Bíblia, né? Começa a ler, né, esses textos, assim, estudar um pouco de hermenêutica, exegese, para poder conseguir ver essas palavras, entendeu? E conseguir saber discernir o que se aplica ao homem e o que se aplica, né, o contexto, discernir o contexto, né? Discernir o contexto, saber toda essa questão aí. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com os amigos e é isso. Tamo junto, misturado igual café com leite. É nóis.